Olá, meus caros. Meu nome é Ken. Cidadão Ken. O que vou falar hoje para vocês é confidencial. Nenhuma dessas informações deve sair daqui. Mas Ken, isto aqui não é uma APA? A gente não deveria usar isso nos nossos estudos? Ou seja, levar para fora daqui? Bem, isso são detalhes. Eu vou falar para vocês hoje sobre a teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica. A origem da teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica, remete aos primeiros estudos sobre a comunicação de massa, que acontecem nos Estados Unidos, na década de 30, a partir de uma perspectiva administrativa, desenvolvida por pesquisadores da chamada Escola de Chicago. Dentre os mais renomados estão pesquisadores como Harold Laswell, Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin e Carl Hovland. Esses estudiosos deram início à chamada Communication Research, a longa tradição de pesquisa em comunicação. Mas só se pesquisou os meios de comunicação a partir desse momento? Não. Nesse momento apenas se organizaram os estudos, pois as mídias começavam a se expandir em influência pelo mundo. Os estudos sobre retórica de Aristóteles na Grécia Antiga podem ser chamados de reflexões sobre o processo comunicacional, por exemplo. Continuando, esses primeiros estudos foram financiados pelo governo, mas, sobretudo, por instituições privadas como a Fundação Rockefeller. Por isso, essa tendência é chamada de pesquisa administrativa. Tinham como foco compreender como determinada mensagem afetava as massas, favorecendo o melhor desempenho dos meios de comunicação. Eram, portanto, desenvolvidos estudos sobre os efeitos da mídia. Como os meios de comunicação afetavam as pessoas que recebiam determinada mensagem. Continuemos. Teoria hipodérmica é o modelo que tenta dar conta da primeira reação que a difusão dos meios de comunicação de massa despertou nos estudiosos. Ela se constrói, portanto, em relação à novidade que são os fenômenos da comunicação de massa e as experiências totalitárias da época em que surgem, o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra. A síntese dessa teoria é que cada indivíduo é diretamente atingido pela mensagem veiculada pelos meios de comunicação de massa, ou seja, existe uma concepção de onipotência dos meios e de efeitos diretos. Sua preocupação básica é justamente com esses efeitos. Por que teoria hipodérmica? Porque a onipotência da mensagem seria como uma injeção aplicada direta na pele, sendo inoculada a mensagem diretamente na corrente sanguínea do indivíduo. Por que bala mágica? Ela tem poderes? Não seria bem isso. A mensagem, tal qual uma bala de revólver, atinge o indivíduo no alvo, sem resistências. Teoria hipodérmica engloba o conceito de uma sociedade de massas e da teoria psicológica comportamentalista, a perspectiva behaviorista. A presença do conceito de sociedade de massa destaca o isolamento físico e normativo do indivíduo na massa e a ausência das relações interpessoais. Daí a atribuição de tanto destaque às capacidades manipuladoras da mídia de massa. Aliás, a questão da manipulação é importante para se entender essa teoria. Vocês sabem o que significa manipulação? Quanto ao que estamos estudando? No dicionário Howise, manobra pela qual se influencia um indivíduo, uma coletividade, contra a vontade destes, de modo geral recorrendo aos meios de pressão, tais como a mídia. Silêncio! Silêncio! Sobre o behaviorismo, sua relação com a teoria hipodérmica considerava o comportamento em termos de estímulo e resposta, o que permitia estabelecer uma relação direta entre a exposição, as mensagens e o comportamento. Se uma pessoa é apanhada pela propaganda, ela pode ser controlada, manipulada, levada a agir, condicionada. Como marionetes, cidadão Ken? Sim, como marionetes em um palco, cujo roteiro do espetáculo é a vida social. Resumindo, o modelo de estudo da comunicação predominante no período compreendido entre as duas guerras mundiais.
Em síntese, baseava-se na ideia de que as mensagens conseguissem alcançar os indivíduos que constituem a massa. Seria facilmente inoculadas, atingido pela mensagem. O processo de comunicação obtém o êxito pré-estabelecido. O indivíduo pode ser controlado, manipulado e levado a agir. O que aprendemos com estas informações? Que é legal usar colete à prova de balas quando assistimos televisão? Que agulhas são perigosas? Bem, vou fazer um rápido teste com vocês, para averiguar se estão prontos para entender o mundo que os rodeia com essas importantes informações aqui passadas. Por hoje é só, e não se esqueçam, ninguém falou isso para vocês. Mas seu nome não é quem? Vocês entenderam. Até mais, boa noite, boa sorte.